mudou tudo. O jovem de hoje, minha gente, o jovem de 14, 13, 10, 15, 16, 17 anos, tem um acesso ao mundo inteiro que eu não tive com a minha idade, que muitos jovens da minha idade não teve. O jovem conhece o mundo com isto aqui. Conhece o mundo com isto aqui. E é impressionante, senhores e senhoras, pais e mães que me ouvem. Por exemplo, a senhora Viviane, que é do Conselho Nacional de Direito da Criança, que leu toda a sua fala num discurso preparado, que é contra reduzir a maioridade penal, dizendo que não resolveria o problema. Que os adolescentes não ficam impunes. Certamente, se o que tivesse acontecido com o filho do casal que aqui esteve, tivesse com o filho dela, se ela o tem, o seu posicionamento certamente não seria esse. A dona Lília, do Direitos Humanos, falou de valores das crianças, de adolescentes, mas, sinceramente, eu não vi nenhum posicionamento dessa senhora em tentar resolver o problema, não só para que adolescentes criminosos sejam punidos, mas para evitar que esses adolescentes cheguem a este ponto. A doutora Ana Potiara, que no mesmo caminho coloca que os problemas de redução da maioridade, que as crianças e adolescentes que cometem as infrações são punidos, que o Estado não está fazendo o seu papel, que é uma das coisas que eu concordo com ela, mas o Estado não está fazendo o seu papel, não só pelo governo em si, mas pelas próprias instituições, como Direitos Humanos, como OAB e tantos outros, também não o fazem. Só sabem entrar em campo quando é para criticar e defender exatamente bandidos, delinquentes, menores de idade ou não menores de idade. Tiro pelo posicionamento do colega aqui da OAB, porque me considero advogado inscrito na OAB, que também é contrária à redução da maioridade penal, mas só entra em campo quando é para vir defender exatamente bandido. Por quê? Nós temos aqui na questão do inquérito da fake news, que está mais de 7 anos virando nesse país, cometendo os piores absurdos que se tem conhecimento. Engraçado, a OAB, só no dia 23 de fevereiro de 2026, é que entrou com um requerimento pedindo o fim do inquérito das fake news. E todos os danos que eles cometeram por alguns ministros da maior corte desse país, que ficou para trás. O que é que a senhora OAB fez? Absolutamente nada. Nada. E hoje vem aqui defender menores bandidos. Isso, nós brasileiros, na sua maioria, 90%, deputado Fraga, não aceita. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que eles não estão aqui. Eu cito aqui, como já fora muito bem dito, alguns casos, como Liana e Felipe, onde Champinha, com 16 anos, sequestrou, torturou e matou. Caso Isabelle Ramos, adolescente de 14 anos que matou a tiro a sua amiga. Gabriel Kuhn, em 2007, em Goiânia, um adolescente de 15 anos que matou seu amigo Gabriel. O caso mais recente, e que simplesmente ninguém, nem da esquerda e nem essas instituições que estiveram hoje aqui, tiveram a hombridade, a consideração de se pronunciar, que foi o que o nosso colega Carlos Jordi falou. Um estupro de uma criança de 7, 10 anos, estupro coletivo, covarde nessas crianças. Crianças negras, pobres e da periferia. E cadê essas instituições que só sabem vir defender bandido? Não sabem chegar aqui para dar soluções. Não sabem chegar aqui
para cobrar do governo, não sabe chegar aqui para pedir educação para evitar que essas crianças não cheguem a esse ponto, não sabem chegar aqui para dizer que entrou com um requerimentozinho de 3 linhas para o governo central, pedindo para que tire as crianças abandonadas nas ruas, para que pegue as crianças que hoje, com 8, 7 anos de idade, estão embaixo dos viadutos, cheirando cola. Não se vê nenhuma dessas instituições fazer isso. Eu aposto até que quando eles passam nas ruas das suas cidades e que vê uma criança embaixo do viaduto cheirando cola, eles desviam para o outro lado. Não tem a consideração de fazer essa defesa. Mas quando o tema é polêmico, que tem que vir para cá, para poder fazer a média, eles vêm. Ou aqui, senhoras mães, senhores pais, jovens, que eu gostaria muito que a esquerda pudesse fazer o lobby que sempre faz, de pegar todos esses jovens de colégio que vieram fazer hoje seu estágio aqui, e pudesse colocar ali atrás, para poder ouvir o debate. Porque eu não acredito, senhoras e senhores, e pai que me ouve, inclusive, da época em que eu tinha 10, 11 anos, onde, senhor Fraga, o limite da minha liberdade era a minha casa e a porta da minha casa. Mais nada. Eu não saía da porta da minha casa sem autorização do meu pai e da minha mãe. Eu, quando o pai assoviava, e você é da minha mesma idade que eu, você tinha que largar o que estivesse fazendo e chegar assim, papai, o senhor quer o quê? Mudou tudo. O jovem de hoje, minha gente, o jovem de 14, 13, 10, 15, 16, 17 anos, tem um acesso ao mundo inteiro que eu não tive com a minha idade e que muitos jovens da minha idade não teve. O jovem conhece o mundo com isto aqui. Conhece o mundo com isto aqui. Todos nós pais sabemos disso. Eu tenho um filho de 14 anos e controlo as redes sociais de Zap, controlo o Instagram, que só ontem foi liberado a ele, sobre fiscalização e vigilância. E ele aceita. Então, o jovem conhece tudo o que está acontecendo, a guerra, que o Papa falou, quais são os costumes de um país, de outro, o que é certo, o que é errado. O jovem de hoje no Brasil, que conhecendo tudo isso, ele vota, ele escolhe o presidente da República que ele quer para dirigir a nossa nação. Ele escolhe deputados, senadores, prefeitos para dirigir a vontade popular. Por quê? Por que ele não pode ser punido por coisa errada que ele fez? E aqui, eu não quero apenas dizer que eu quero ter o prazer de punir um jovem, porque eu gostaria que nenhum fosse punido, que o número fosse muito pequeno, que porque a mãe de quem perdeu seu filho, que é uma dor que não tem retorno e não tem fim, eu sei que a mãe daquele que cometeu o crime também não queria aquilo para o filho. Então, minha gente, não podemos ser hipócritas de achar que é diferente e não querer reduzir. Ah, mas vai superlotar. Eles não podem ser misturados com os adultos. A pena deles vai ser cumprida no mesmo local onde eles estão. E se não vai punir para não deixar lá dentro, para que vai ocupar espaço, então nós vamos soltar todos os presos adultos que estão no Brasil, porque simplesmente não tem mais onde colocar um sobre o outro. Então, não vamos ser hipócritas. A redução da maioridade penal precisa acontecer com discussão, com debate, da forma correta, para que a gente possa, sim, fazer a punição na medida correta. Não tenho a menor dúvida, porque eu não quero, e sei que isso em muito vai acontecer, de ver uma mãe que aqui na nossa frente mostrou a dor que ela está sentindo pela perda do filho de forma covarde em outras mães. Eu tenho certeza que muito vai se ver isso. E que a gente espera que essas instituições, que são convidadas muitas das vezes, e muitas que não são, cumprissem o seu papel, não só para vir defender, mas procurar soluções, cobrar dos governos as soluções, uma educação melhor, um limite para que se possa fazer para que as crianças e adolescentes possam praticar esporte, praticar coisas sadias no meio da família.
Mas o que esperar, senhor deputado, que isso possa acontecer quando se tem sentado na cadeira de presidente da República um bandido que foi tirado de dentro da cadeia. Isso não pode mudar. Obrigado, senhor presidente.